Olá galera, primeiramente bom dia a todos, eu me chamo Christian, gostaria sempre de pedir para vocês o seu like, que vocês se inscrevam se ainda não são inscritos e que compartilhem esse conteúdo para que o YouTube entenda que nós estamos fazendo um conteúdo relevante para você. Bom, trazendo mais um conteúdo motivacional para te fortalecer, para te inspirar. Nós iremos falar hoje de um cara que teria tudo para dar errado, mas tudo mesmo, em um cara que mora em um lugar de aproximadamente 2.000 e poucas pessoas. Bom, quais seriam suas expectativas de vida morando em um lugar com 2.000 e poucas pessoas? Se você ainda não sabe, eu estou falando exatamente dele, Arnold Schwarzenegger, nascido no dia 30 de julho de 1947, no país da Áustria. Ele nasceu em uma cidade chamada Graz, que fica na Áustria, mas ele nasceu, o curioso disso é que ele nasceu em um vilarejo da cidade de Graz. E esse vilarejo atualmente possui 2.000 e poucas pessoas. Então, se você vê hoje o Arnold sendo um astro de renome, tanto no esporte do fisiculturismo, como até nos cinemas, se consagrando em todos os países como um excelente ator de filme de ação, você não imaginaria que o cara lá atrás, em um vilarejo, já tinha uma ambição, já tinha um pensamento diferenciado. E algo que me chamou a atenção também é que ele, com 14 anos de idade, já tinha praticamente desenhado todo o roteiro de sua vida. Já sabia o que ele queria, já sabia qual o país que lhe daria o que ele queria e o que ele teria que fazer. O próprio diz que o fisiculturismo seria o seu passaporte para a América. Chegando na América, ganhou por 7 vezes o Mr. Olympia, se consagrando em sua modalidade. Hoje, a história desse jovem astro, ele é bastante complexa, porque assim, ela vem acompanhada de diversos traumas que poderia ter derrotado ele, mesmo na infância. Traumas até mesmo por pessoas de sua família, como o pai e até a sua própria mãe, com uma forma de proteção, sempre incentivou ele a ser uma pessoa comum e desejaria que ele tivesse uma esposa e filhos e vivesse no vilarejo normalmente. O seu pai, então, queria que ele seguisse a sua carreira de militar, chegou até mesmo a ter uma famosa peixada, como falam aqui, né, de um general do exército austríaco, para que o Arnold fosse um motorista de tanque de guerra. Mas o Arnold, com 14 anos, já traria para vocês uma resposta forte, contundente. Ele mesmo disse, isso são suas palavras, com 14 anos de idade, que se ele continuasse nesse vilarejo, o futuro dele teria sido interrompido, que ele precisaria sair desse lugar para ser alguém. Bom, não que isso esteja certo ou errado, essa é a visão dele. Se ele queria ser um ator de Hollywood, queria ser um fisiculturista de renome, conhecido no mundo todo, ele já entendia com 14 anos de idade que ele precisaria sair dali. E assim, trazendo para a nossa realidade aqui em Curuçá, eu analiso até que muitas pessoas acham que o problema é o lugar. E como eu sempre falei em um livro chamado A Ciência de Ficar Rico, que diz assim, aonde tiver uma pessoa próspera, bem-sucedida, haverá consequentemente a chance da segunda também ser. O Arnold tinha tudo para dar errado. O cara estreou nos cinemas com um filme chamado Hércules em Nova York, que foi preciso ser dublado pelo sotaque forte. E todo mundo dizia que ele não daria certo nos cinemas, porque ele tinha um corpo estranho, excesso de músculos, fora dos padrões para o cinema, e ele possuía um sotaque carregado. Só que ele não desistiu. Ele conheceu a sua primeira esposa, que ela era professora de inglês e de história nos Estados Unidos, intensificou seu inglês
mas não desistiu. E na estreia do seu grande filme ao público, que o tornou conhecido em todo o mundo, Conan o Bárbaro, ele nos bastidores ainda começou a treinar musculação para participar daquele que seria então o seu último Mr. Olympia. Ele veio para o último Mr. Olympia e conseguiu esse título. Se aposentou para o esporte e continuou na carreira de ator. Mas assim, com diversas críticas, inclusive uma delas de um crítico do tempo, diz assim que o Arnold tinha uma atuação limitada. Ou seja, ele era impossibilitado realmente, se você for analisar, de ser um ator versátil, como é o Jim Carrey e outros atores. Mas que ele se tornou um grande astro dos anos 90, com diversos filmes, e o filme que o mais o consagrou foi O Exterminador do Futuro, né? Ele fez Conan, O Exterminador do Futuro, True Lies, Irmãos Gêmeos. Bom, gente, fique com essa imagem, fique com essa palestra do próprio Arnold Schwarzenegger para te motivar e dizer assim, não importa o lugar em que você esteja, se você tiver um sonho e tiver a ação necessária para correr atrás desse sonho, com toda certeza ele irá se transformar em realidade. Fique com Arnold Schwarzenegger. E foi porque eu tinha um objetivo. Portanto, visualize o objetivo e vão atrás dele. Torna-se divertido. Você tem que ter um propósito, independente do que vê na vida. Você tem que ter um propósito. Essa é a regra número 1, ter um objetivo. Regra número 2 não escute as pessoas negativas. Não escute as pessoas negativas. Tudo que eu fiz é o que eu ouvia da boca das pessoas, isso é impossível. Não consegue. Ou não. Portanto, cada vez que alguém me dizia não consegue, eu ouvia você consegue. Quando diziam não, eu ouvia sim. Quando diziam é impossível, eu ouvia é possível. Eu acredito no que Nelson Mandela disse, que tudo é sempre impossível, até que alguém consiga fazer. Eu vou ser aquele que diz para mim mesmo, eu vou conseguir e mostrar para eles, talvez nunca tenha sido feito antes, não tem problema para mim, mas eu vou fazer. Eu não dei ouvido para as pessoas negativas. Outra coisa que eu quero dizer é que falar a terceira regra é trabalhe duro. Trabalhe duro. Não existe varinha mágica. Não existe mágica para isso. Não tem esforço, você tem que trabalhar. Eu acho loucura quando as pessoas dizem que não tem tempo suficiente para ir na academia, fazer um treino de 45 minutos, ou para fazer outra coisa durante 45 minutos, ou 1 hora para melhorar, que seja melhorar fisicamente ou psicologicamente. Imagine ler 1 hora por dia. E então, na idade de 21 anos, quando eu ganhei o segundo título de Mr. Universo, de repente eu recebi um telegrama. E o telegrama disse basicamente, nós queremos te dar boas-vindas e te convidar e te receber nos Estados Unidos para o concurso de Mr. Universo na Flórida, que acontece na semana que vem. Então eu disse para mim mesmo, isso é fantástico. E então eu busquei a ajuda de todos para conseguir o visto o mais rápido possível. E então vir para a América competir no concurso de Mr. Universo. E eu soube, quando eu preparei a minha bolsa de treino em Munique, que era o lugar onde estava morando na época, que eu nunca mais voltaria. Esse apartamento nunca mais me veria novamente. São todos os dias
dias. Então vamos quebrando o sotaque com a mesma quantidade de tempo, com a mesma vontade, e vamos visualizar o que eu estou fotografando para ser. Eu vou ser outro Clint Eastwood, eu quero ser outro John Wayne, eu quero ser outro Kirk Douglas, como grandes heróis que eu admirei quando era criança. Então é isso que estou seguindo, e esse mesmo princípio funciona mesmo que haja tantas pessoas ao redor que dizem que você nunca faria isso porque você tem sotaque estranho, você sabe, e seu corpo é muito grande, o seu sobrenome Chasney, você sabe quem pode pronunciar isso, mas você sabe, não importa se alguém mais sabe sobre isso ou se todo mundo não acredita nisso. Bem, você sabe que quando você sabe que o princípio de se visualizar como uma estrela vai funcionar, isso é tudo que você tem que fazer agora, é ir em direção a essa visão. E isso é realmente o que eu sempre acreditei, e eu sinto que é a única maneira que você pode progredir se tiver uma visão muito clara onde você quer ir e se estiver disposto para colocar o trabalho de acordo com o que for preciso para levá-lo a transformar essa visão em realidade. Você pode realizar basicamente qualquer coisa que você quiser. Quando você diz que não pode, eu sempre me escuto e digo, sim, você pode, porque